Olá a todos, bem-vindos para a terceira sessão da aula 14. Então, na segunda sessão ficaram aqui pendentes o 5.3 e o 5.4. Nós vamos resolvê-los agora e vamos resolver mais alguns exercícios sobre sucessões. Já sabem que logo à tarde, às 16 horas, há mais uma aula também sobre sucessões. Então, aqui no 5.3, pedem-nos para considerar uma sucessão Vn definida desta maneira, ou seja, definida por ramos. Para n menor ou igual a 6 é definida por isto, para n maior do que 6 é definida por isto. E pede para verificar na linha A que 4 e 14 termos que 4 e 14 terços são termos da sucessão e para indicar as suas ordens. Ora bem, aqui devia estar um indico, mas pronto. Como é que nós podemos fazer isto? Reparem que temos de ver para os dois ramos, está bem? A primeira coisa que eu vou fazer é simplificar para o ramo maior do que 6, ou seja, 5.3 para n maior do que 6, para n maior do que 6, Vn é igual a quê? É 1 mais 1 sobre n mais 7 menos o n. Certo? E este que está aqui, deixa-me só ver aqui uma coisinha. Ok. Menos o n, certo? Então o n nós já sabemos o que é. 1 menos ou mais 1 sobre n mais 7 menos 2 menos 5n sobre n mais 7. Bom, vou simplificar isto aqui e vou reduzir tudo ao mesmo denominador. Estes dois já têm o mesmo denominador, portanto resta-nos multiplicar aqui por n mais 7 e ter cuidado com os sinais, está bem? Muito cuidado. Então aqui fica, cá em baixo fica n mais 7, e cá em cima fica n mais 7, mais 1, e agora cuidado com este menos 2, mais 5n. E portanto aqui fica 6n, né? Que é n mais 5n, 7 mais 1, 8, 8 menos 2, 6. 6n mais 6 sobre n mais 7. Então, temos a sucessão Vn para n maior do que 6 é dada por isto. Uma coisa bastante familiar. Ora bem, vamos ver se o 4 é termo da sucessão. E temos de ver para n menor ou igual a 6 e para n maior do que 6. Também é preciso terem isso em atenção. Então, primeiro, eu vou fazer para n, vou fazer Vn igual a 4 para n menor ou igual a 6. E vou ver se há algum n tal que a sucessão seja 4 para n menor ou igual a 6. Então, vou fazer Vn igual a 4. E uma coisa que ter, olha, para n menor ou igual a 6 é 7 menos 3n. Portanto, isto fica 7 menos 3n igual a 4. Ou seja, dá menos 3n igual a... Ora, 4 menos 7 dá menos 3. Ora, existe, não é? N igual a 1. Como n, ou melhor, como 1 é natural e 1 é menor ou igual a 6, 4 é o primeiro termo de Vn. Certo? É muito importante. Então, temos aqui o primeiro termo. Mas reparem, o 4 pode voltar a ser termo para este caso aqui. Certo? Eu agora vou fazer a mesma coisa para n maior do que 6. Portanto, Vn igual a 4 para n maior do que 6. Certo? Então, para n maior do que 6, vou ver o que é que dá. Fica Vn igual a 4 para n maior do que 6. Há bocado estivemos a simplificar.
6n mais 6 sobre n mais 7 igual a 4. O que é que eu faço aqui? Multiplico tudo por n mais 7, não é? Multiplico. Sim, se quiserem, passo este a multiplicar. Mas o que eu queria escrever aqui é que este é diferente de 0 para todo o n natural, não é? Portanto, posso passá-lo a multiplicar muito facilmente. Então fica 6n mais 6 igual a 4, n mais 7, que dá, então, fica 6n mais 6 igual a, ora, aqui fica 4n mais 28, certo? 4n mais 28, ou seja, 2n igual a 28 menos 6, 22, ou seja, n igual a 11. Ora, como 11 é natural e 11 é maior do que 6, 4 é o termo de ordem 11 de Vn, certo? Portanto, sabemos que 4 é tanto termo de ordem 1 como o termo de ordem 11 da sucessão, certo? Portanto, está aqui visto para o 4. Falta ver para o 14 terços. Então, vamos ver agora para o 14 terços. Portanto, vou fazer Vn igual a 14 terços e vou fazer a mesma coisa para n menor ou igual a 6. E, portanto, isto fica Vn igual a 14 terços para n menor ou igual a 6. Ora, para n menor ou igual a 6 era 7 menos 3n. Fica aqui 7 menos 3n. Igual a 14 terços. Nós vemos logo que este aqui não é. Este número que está aqui é sempre um número inteiro. Logo, nunca pode ser 14 terços. Mas podemos fazer aqui as conticas para termos a certeza, não é? Se eu multiplicar aqui tudo por 3, ambos os membros da equação por 3, isto fica 21 menos 9n igual a 14. Fica menos 9n igual a 14 menos 21 dá menos 7. O n é 7 nonos. Portanto, como 7 nonos não pertence a n, 14 terços não é termo de Vn se n menor do que 6. Portanto, este está despachado. Quer dizer que, reparem que no enunciado pedia mostre que é. Não é? Mostre que é termo. Mostre que é, não. Verifique que são termos e indique as suas ordens. Quer dizer que para n maior ou igual, para n maior do que 6, aqui é menor ou igual, quer dizer que para n maior do que 6, ele tem de ser naturalmente termo. Então, vou fazer então Vn igual a 14 terços para n maior do que 6. Então, para n maior do que 6, aqui Vn igual a 14 terços, dá então 6n mais 6 sobre n mais 7 igual a 14 terços. Eu vou fazer a mesma coisa que fiz há pouco, vou multiplicar ali, multiplicar aqui. Eu há bocado ali, há pouco tínhamos de garantir que o n mais 7 era sempre positivo, porque era uma desigualdade. Aqui, como é uma igualdade, basta garantir que ele é sempre diferente de 0, que é, não é? É sempre diferente de 0 para todo o n natural. E, portanto, eu aqui faço aqui o produto cruzado, ou seja, faço 3 vezes 6n mais 6 igual a 14 vezes n mais 7, que dá, ora, 3 vezes 6 dá 18. Não é? Portanto, 3 vezes 6n dá 18n, mais 3 vezes 6 dá 18, igual a 14n, e 14 vezes 7 dá 98. Agora passo para lá, fica 18 menos 14 dá 4n, igual a 98 menos 18 dá 80.
Ou seja, o n dá, dividindo tudo por 4, o n dá 20. Portanto, como 20 é natural e 20 é maior do que 6, bem que 14 terços é o termo de ordem 6. Ordem 6 não, ordem 20 de Vn. Ok, está feito. Feito. Portanto, sabemos então que o 4 é o termo de ordem 1 e o termo de ordem 11 da sucessão e o 20 é o termo de ordem e o 14 terços é o termo de ordem 20 da sucessão. Está o 53A feito. Vamos avançar para o 53B, onde pede para mostrar que a sucessão é limitada e indicar o maior dos majorantes e o maior dos minorantes e o menor dos majorantes do seu conjunto de termos. Isto aqui nós temos que limitar mesmo ali pelo o mais finamente possível, está bem? Temos que ter esse cuidado. Temos aqui um pequenino problema. A sucessão não é daquelas 2n mais 3 sobre n mais 5, esse tipo de coisas, não é? É uma sucessão definida por ramos. Mas também não há problema nenhum. Porquê? Porque para n menor ou igual a 6, não é? Para n menor ou igual a 6, a sucessão é, nós sabemos quais são os termos, não é? O primeiro termo é 4, o segundo termo é 1, o terceiro termo é menos 2 e assim sucessivamente. Para n menor ou igual a 6, nós sabemos, aliás, para n menor ou igual a 6, ela está a descer aritmeticamente, não é? Aqui a razão é menos 3, não é? O primeiro termo é 4, depois é menos 3 dá 1, menos 3 dá menos 2, menos 3 dá menos 5. Nós sabemos tudo sobre esta parte. A primeira coisa que eu vou fazer é ver, para n menor ou igual a 6, entre que termos é que varia a sucessão, não é? Então, é a primeira coisa. Aqui. Para n menor ou igual a 6 e como o n só toma valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu até os posso calcular todos, não é? Para n menor ou igual a 6, ora bem, V1 nós já sabemos que é 4, V2 é 7 menos 3 vezes 2, que dá 1, o V2 é 7 menos 3 vezes 3, que dá menos 9, o V3 é, que é V3, que é V4, 7 menos 3 vezes 4, que dá menos 5. O V5 é 7 menos 3 vezes 5, que dá menos 9, certo? E, menos 9 não, menos 8. E o V6, 7 menos 3 vezes 6, que dá menos 11. Portanto, sim. No V3 não é 7 menos 9 igual a menos 2? Isso aqui é menos 2, sim, claro. Ok, obrigado. Fiz ali 3 vezes 9, ok. O que é que nós descobrimos aqui? Que para todo o n natural, e n menor ou igual a 6, a sucessão Vn está entre valores. O menor termo que toma é menos 11 e o maior é 4. Esta parte está limitada, certo? Para todo o n natural. Agora vamos ver para n maior do que 6, ou se quiserem para n maior ou igual a 7. Não é? Para n maior ou igual a 7, o que eu vou fazer é a divisão inteira. Não é? Para n maior ou igual, não é? Para n maior do que 6, que é a mesma coisa que dizer, isto é, n maior ou igual a 7, o Vn, o que é? 6n mais 6 sobre n mais 7. Ok, e o que eu vou fazer aqui é fazer a divisão inteira para depois poder brincar aqui um bocadinho com esta sucessão. Então, se eu fizer aqui a divisão inteira, se eu fizer então aqui num cálculo auxiliar, posso fazer aqui num cálculo auxiliar, se eu dividir então 6n mais 6 por
n mais 7. Portanto, aqui tenho que meter 6, não é? Para 6 vezes n dá 6n, para aqui vem menos 6n, 6 vezes 7 dá 42, para aqui vem menos 42. E, portanto, isto fica como? Fica, deixa eu ver lá, aqui assim, estes cancelam, não é? Zuca. 6 menos 42 dá menos 36. E, portanto, o que eu descobri aqui é que isto que está aqui é, eu vou meter aqui um asteriscozinho, que é para sabermos aqui de onde é que isto vem. Isto que está aqui é 6 menos 36 sobre n mais 7. Se tiverem dúvidas porque é que fica isto, reparem que nós sabemos que o dividendo é igual ao divisor, não é? Vezes o quociente mais o resto. Sim? E, portanto, se isto acontece, se eu dividir tudo pelo divisor, aqui vem a dividir pelo divisor e dividir pelo divisor, certo? Se tiverem dúvidas, estes aqui cancelam, certo? O que é aqui o dividendo, o divisor, este tipo de coisas? Este é o dividendo, não é? Este é o divisor, este é o quociente e este é o resto. E, portanto, o dividendo a dividir pelo divisor, ou seja, 6n mais 6 por n mais 7, fica, por simplesmente, o quociente, que é 6, mais o resto, que é menos 36, portanto aqui 36, sobre n mais 7, está bem? Se tiverem dúvidas, vem daqui. Não cai do céu, como quase nada, como nada em matemática, é quase nada, vá. Pode haver uma coisa ou outra que cai do céu, mas muito pouquinho. A matemática é muito consistente, quase tudo. Ok, portanto, temos aqui a nossa sucessão. E o que é que nós sabemos agora? Eu aqui vou meter aqui um... O que é que nós sabemos agora, meus jovens? Sabemos que a sucessão é dada por aquilo, pode ser escrita desta forma, e nós sabemos que para todo o n assim, para todo o n maior ou igual a 7, n mais 7 é maior ou igual a 14. Certo? Se o n é maior ou igual a 7, se eu somo 7, ele é maior ou igual a 14. Pelo que o que eu vou fazer agora é construir 1 sobre n mais 7 está entre que valores? 1 sobre 14 e obviamente que isto é sempre maior do que 0. À medida que o n tende para mais infinito, isto tende para 0, está bem? Certo? Quando o n é um oitavo, um nono, um décimo, por aí fora, quando o n é 1000, 1 sobre 1007, quando o n é 50 mil milhões, 1 sobre 50 mil milhões e 7, é quase nada, não é? Sim? Então agora vou multiplicar por menos 36. Quando eu multiplico por menos 36, isto fica, vou fazer aqui embaixo, vezes menos 36. Quando eu faço isto, isto fica menos 36 sobre 14, menor do que menos 36 sobre n mais 7, menor do que 0. E agora 36 a dividir por 14, dá para dividirmos por 2, não é? Dá 18 sétimos, não é? Exato, 18 sétimos. Portanto, isto fica... Eu vou já aqui também, vou já fazer ao mesmo tempo, vou somar 6, não é? Porque eu quero é construir ali. Vou somar 6 ali. Tá, não está a dar, porquê? Mais 6. Daqui fica 6 menos, aqui dá 18 sétimos. Menor do que 6 menos 36 sobre n mais 6, menor do que 6, não é? Certo? Menor ali. E, portanto, ora, 6 menos 18 sétimos, menos 18 sétimos, não interessa a fazer aqui a conta, é 42 menos 18, mas 24 sétimos. Portanto, aqui dá, este aqui é menor ou igual, tá bem? Menor ou igual. Fica aqui então 24 sétimos
menor ou igual, esta que está aqui é a nossa Vn, não é? Então eu vou meter aqui Vn menor do que 6. Portanto, o que é que nós descobrimos? Descobrimos que para todo o n maior ou igual a 7, a sucessão está entre 24 sétimos e 6. Repara que aqui está entre menos 1 e 4. E depois aqui está entre 24 sétimos e 6. Portanto, o que é que nós sabemos? Conclusão. Para todo o n natural e n menor ou igual a 6, a sucessão está entre menos 1, menos 11 e 4. E para todo o n natural com n maior ou igual a 7, a sucessão está entre, aqui um izinho aqui, a sucessão está entre 24 sétimos e logo, ou melhor, pelo que para todo o n natural, a sucessão está entre que valores? O menor valor é menos 11 e ali 6. Certo? Nunca chega a ser 6. Ok. Está limitada e, portanto, Vn é limitada. Ok, falta-nos só o quê? O conjunto dos majorantes e o conjunto dos minorantes, também. Qual é o conjunto dos majorantes? São todos os termos que são todos os números reais que são maiores ou iguais a qualquer termo da sucessão. Então eu vou escrever aqui até a azul. Conjunto dos majorantes é o que vai de 6, aberto, fechado, até mais infinito. Certo? E o conjunto dos minorantes é o que vai de menos infinito até menos 11. Qualquer número real que esteja neste intervalo é menor ou igual a qualquer termo de sucessão e qualquer número real que esteja neste intervalo é maior ou igual a qualquer termo de sucessão. Já agora este 6 tem um nome especial. Tá bem? Este é o menor dos majorantes, que é o supremo, e este é o maior dos minorantes, que é o ínfimo. Tá bem? Tem um nome especial, mas vocês isso não têm de saber mesmo. Tá bem? Bom, está feito a 5.3, falta a 5.4, não é? A 5.4, que eu vou passar lá aqui para baixo. Vou passar aqui para baixo, para não estar sempre a vir cá acima. A 5.4. Esta aqui vem um bocadinho cá mais para baixo. Diz o seguinte, para um certo número real A, sabe-se que o primeiro termo, um certo número real A, seja Wn, a sucessão definida por isto. Sabe-se que o primeiro termo é A, e que ela está definida por recorrência, e cada termo da sucessão é 8 vezes o n menos Wn, menos o anterior. Ora, sabe-se que o terceiro termo da sucessão é menos 55 nonos. Qual é o valor de A? Este tipo de exercícios é comum. Já saiu em exame, um bocadinho mais simples, mas também não muito mais simples. Então, eu só preciso de saber qual é o terceiro termo, não é? Ora, eu sei que o primeiro termo, não é? O primeiro termo da sucessão é W1. Não é? O W1 é A. W1 é A. Então, o que é W2? Não, ou seja, W2 é quando o N é 1. Não se esqueçam disso. É W1 mais 1. O que é que há de ser? É 8 o 1 mais W1. Ora, o U índice 1, eu vou escrever aqui a sucessão U índice N, se ainda se lembram, é aquela que está lá em cima, é a primeira de todas, está bem? É esta, é 2 menos 5n sobre n mais 7, está bem? Vou escrever aqui, 2 menos 5n sobre n mais 7. E, portanto, isto será 8 vezes U índice 1, 2 menos 5 vezes 1 sobre 1 mais 1, 1 mais 7.
certo? Mais o W1. O W1 é A. Ora bem, estes aqui vão à vidinha deles, zuca, zuca, não é? 1 mais 7 é 8, não é? Corta com aquele, e portanto isto dá, ora, 5 vezes 1 dá 5, 2 menos 5, 2 menos 5 dá menos 3, portanto isto é menos 3 mais A. Ok, menos 3 mais A. O que é o W2, o W3? O W3 é então, se quiserem, é o W2 mais 1, que é o 8, o índice 2, mais W2, certo? Então, é substituir ali o N por 2, está bem? No U2, claro. Então isto fica 8 vezes, cá em baixo fica 2 mais 7, cá em cima fica 2 menos 5 vezes 7, mais o W2, que é, neste caso, menos 3 mais A. Sim? Ok, e agora eu vou fazer contas. Este é o meu W. Ali é 2, 5 vezes 2. Vezes 2, claro. Sim. Tá? Só uma coisa, desculpe. O WN mais 1 não tem um menos ali no meio. Se calhar passei Menos. mal. É menos. Aqui menos, pois é. Menos. Aqui é menos. Aqui é menos. Obrigado, Carolina. Aqui é menos. Boa. E aqui também será menos. Cuidado aqui agora. Isto é menos. Menos 3 menos A. Ok. Fica então. Aqui 8 vezes. Aqui dá 9. Aqui dá menos 8. Certo? Porque 5 vezes 2, 10. 2 menos 10 dá menos 8. E agora aqui mais 3, mais A. Ou seja, menos 64 nonos, mais 3, mais A. Ora, se eu multiplicar aqui, reduzir ao mesmo denominador, 9 vezes 3 dá 27, menos 64 mais 27 dá menos 37. Portanto, isto fica A menos 37 nonos. E, portanto, como o W3 é menos 55 nonos, conclusão, o W3 é menos 55 nonos, fica então A menos 37 nonos igual a menos 55 nonos, que dá, ora, menos 55 mais 37, não é? Menos 55 nonos mais 37 nonos, aqui é um 5, que dá, ora, menos 55 mais 37, dá menos 18, portanto fica A igual menos 18. Não, eu vou passar aqui para baixo. Estão aqui os dois, um cavalidade no outro. Isto fica então, aqui mais 18 nonos, ou seja, A igual a menos 2. Quer dizer que, se o A é menos 2, a resposta correta é A. A resposta correta é A. Pronto, está feito. É A. Muito bem. Mais um exercício, certo? Mais um exercício sobre sucessões. Eu nestes primeiros 5 exercícios de sucessões, eu não fiz nada com progressões aritméticas nem geométricas, porque achei que primeiro deveria fazer com estas, que é a primeira coisa que nós falámos. Então falámos tudo, monotonia, termos da sucessão, equações, algumas equações e inequações. Falamos em sucessões limitadas, determinar termos da sucessão, verificar se um termo, se um número é ou não termo de uma sucessão. Fizemos tudo o que se faz normalmente quando se começa o estudo das sucessões. Portanto, este está feito. Vamos agora para o exercício 6 e aqui já tem um bocadinho de progressões aritméticas. Portanto, a partir daqui já vamos falar muito em progressões aritméticas e geométricas, que na verdade é o que costuma sair mais em contexto de exame. Não quer dizer que não possam sair outras coisas, mas é o que costuma sair mais, não é? A única coisa que pode sair.
Ora bem, importante para vocês saberem numa progressão aritmética. Têm que saber que uma progressão é aritmética. Eu vou escrever aqui algumas coisinhas, não é? Portanto, o n é progressão aritmética se a diferença entre dois, se existir, se quiserem, um número r real, tal que a diferença entre dois quaisquer termos consecutivos for r para todo o n natural. Tá bem? Isto é importante, vocês saibam, é o mais importante das progressões aritméticas. Tá bem? Portanto, tem mesmo de saber isto. Certo? Isto é a mesma coisa que dizer que cada termo é sempre o seu anterior mais uma dada razão. Tá bem? Pronto, basicamente, isto é uma progressão aritmética e sempre que nos pedirem para provar que uma progressão é aritmética, é isto que nós temos de provar. Tá bem? Bom, o que é que nós temos de saber mais? Temos de saber como é que chegamos ao termo geral, não é? Também é importantíssimo saber como é que se chega ao termo geral de uma progressão aritmética. Só estou a chegar isto aqui para baixo, para não estar sempre a atrapalhar. Reparem então, já sabemos então que se tivermos aqui uma sucessão, não é? O 1, o 2, o 3, o 4, por aí fora, o 5, não é? Por aí fora, não é? O n, depois nunca mais para, não é? Ela é aritmética se a diferença entre dois quaisquer termos consecutivos for sempre a razão. Não é? Sempre a mesma coisa, sempre constante, e essa constante nós chamamos razão da progressão aritmética. Há quem chame de diferença, mas o usual é chamar-se razão. E aqui vocês podem ver muitas coisas, por exemplo, podem ver que se eu quiser saber qual é a relação entre o terceiro termo e o primeiro, não é? É simples, eu para ir do primeiro termo para o terceiro termo basta-me somar 2 vezes a razão. Se quiser ir, por exemplo, do 20º termo, não é? do 10º termo para o 20º termo, basta-me somar 10 vezes a razão. Se quiser ir tenho o 19º termo, por exemplo, vou meter aqui um 8. Tenho o 12º termo e quero o oitavo, basta-me subtrair 4 vezes a razão, andar para trás. Está bem? Portanto, em geral, cada termo, se eu tiver um termo de ordem P, né, basta-me somar n menos P vezes a razão. Está bem? Isto é importantíssimo. Reparem aqui que este 10 não é nada mais do que 20 menos 10. Este 2 que está aqui não é nada mais do que 3 menos 1. Este menos 4 que está aqui não é nada mais do que 12 menos 8. Não é? Então, eu para ir de um para o outro, basta-me fazer isto. Se o P for 1, não é? Obviamente com N e P naturais. Não é? Certo? Se P igual a 1, se o P for 1, certo? O N será então o 1 mais N menos uma vezes a razão. Certo? Normalmente esta é aquilo que vocês dão como o termo geral, não é? Ali com P igual a 1, mas vocês não têm nunca de saber o primeiro termo. Se souberem, ótimo, mas basta para escreverem o termo geral de uma progressão aritmética, basta saberem a razão e um dos termos, não tem de ser o primeiro. Não é? Pronto. Isto são coisas importantes que vocês têm de saber sempre. Não é? É imperativo saberem estas coisas. Não é? E é imperativo saberem estas que eu escrevi aqui. Não é? Isto é que é muito importante saber que quando eu tenho dois termos, não é? E saber que a diferença entre eles dá, por exemplo, se eu tiver o oitavo termo e o quinto termo, saber que a diferença entre eles dá 3 vezes a razão. Não é? Porquê? Porque o oitavo termo é o quinto termo mais 3 vezes a razão. Se tiverem isto sempre na vossa cabeça, torna-se muito mais simples. Não é? Bom,
Outras coisas importantes, não é? É a soma dos n primeiros termos. Eu não vou fazer aqui a demonstração. A demonstração está no vosso livro, de certeza absoluta, não é? Mas não tem nada de... Vou só fazer aqui não é? Vou só fazer aqui soma dos n primeiros termos. De uma PA. Eu, a partir de agora, vou escrever sempre que eu me quiser referir a progressão aritmética, escrevo só PA, está bem? Uma progressão aritmética, o N. Bem? Isto também é muito importante. Provavelmente contar-lhes uma história mais ou menos enfabulada do Gauss, pronto, mas a ideia é essa, dessa história que lhes contar. Por exemplo, se quiserem somar os 6 primeiros termos de uma dada progressão aritmética de razão R, não têm de os somar todos. Não é? Basta pensar em que estes dois, não é? Se somarem este com este, estes dois aqui, isto é o primeiro mais o sexto, se somarem estes dois aqui, não é? Somarem estes dois ali, ou seja, somarem das pontas para o meio, ou seja, isto é o 2 mais o 5, e se pensarem no 2, o 2 é o primeiro termo menos a razão, o 5 é o sexto termo, primeiro termo mais a razão aqui, e o 5 é o sexto termo menos a razão, isto vai dar também, porque daqui para aqui, reparem, dali para ali eu tiro R, dali para ali eu somo R. Portanto, somar este com este ou este com este, não é? A soma é exatamente a mesma. O mesmo vai acontecer aqui com este. Não é? Com este aqui, com a soma destes dois. Não é? Porquê? Porque dali para ali eu somo outra vez R, daqui para aqui eu tiro outra vez R. Portanto, basicamente o que está aqui é o 3 mais o 4. O 3 é o primeiro termo mais duas razões. O 4 é o último termo menos duas razões, não está menos, não é? Menos duas razões. O último termo, não, o último termo desta sequência. Estes aqui cancelam, não é? Que dá. Certo? Portanto, basicamente, aqui, vou cortar este aqui também, basicamente, não é? Eu posso fazer que esta soma que eu vou chamar aqui S6, sim? Esta soma, eu vou escrever aqui, o que é somar o primeiro termo mais o último, vezes quantas vezes? 3 vezes. Este 3 não é nada mais do que 6 sobre 2. Não é? Ou seja, é o número de termos a dividir por 2. Repara que mesmo que o número seja ímpar, não é? Mesmo que o número seja ímpar, isto mantém-se. Não é? Porque eu posso pensar, por exemplo, se eu não tivesse este, se fosse só até ali, eu podia pensar neste, só até 5, não é? Vamos imaginar que é só até 5, não é? Porque este não entrava. Se fosse só até aqui, seria este mais este, do 1 mais o 5 é igual ao 2 mais o 4, e o que é o 3? Eu posso pensar no 3 como o primeiro, não é? Mais duas razões, não é? Mas também posso pensar como o último menos duas razões, não é? Zuca, zuca. Ou seja, duas vezes este é este mais este, não podia pensar nisto assim. Certo? E, portanto, acabava por dar a mesma coisa, também. Duas vezes este é o primeiro mais o quinto, e depois como eu divido por 2, teria aquilo que eu queria. Ora bem, normalmente nós escrevemos isto aqui como 1 mais o 6 sobre 2, neste caso vezes 6. Portanto, em geral, o 1 mais o 2 mais até um certo n é, pura e simplesmente,
somar o primeiro com o último, termo sobre 2 vezes o número de termos, está bem? E isto nós chamamos normalmente SN. Sim? Mais geral ainda, se eu quiser somar de uma certa ordem P até uma certa ordem N, é tomar este que está aqui como o primeiro termo da soma. Portanto, é somar este é o primeiro termo, este é o último, sobre 2, e agora, quantos termos? Lembram-se na primeira sessão? N menos P mais 1. Está bem? É o número de termos que há entre este e este. Esta segunda ainda é mais geral, está bem? Certo? É muito importante que tenham essas duas, essa noção. Claro que se quiserem somar, por exemplo, do terceiro até o oitavo, podem aplicar esta, portanto, o terceiro mais o oitavo sobre 2 vezes 8 menos 3 mais 1. Mas também podem fazer, somar os 8 primeiros, não é? E, reparem aqui, somar os 8 primeiros e tirar a soma dos 2 primeiros, se quiserem, está bem? Se quiserem fazer isso, também podem fazer, não há problema nenhum. Não é? Vou meter isto aqui para trás. É o que vocês quiserem, é o que vocês acharem melhor. Este aqui um bocadinho mais para baixo. Bem, não se esqueçam, podem fazer isto que está aqui. Somar os 8 primeiros e tirar a soma dos 2 primeiros. Ou seja, somar os 8 primeiros é somar de o 1 até o 8 e tirar estes é fazer o 1 mais o 2. Portanto, somam destes até ali e ficam só do terceiro até o oitavo. Portanto, se quiserem não usar esta forma, podem não usar, está bem? À vossa escolha. Eu uso muito. Ok. Vamos então aqui. Eu vou passar isto aqui para baixo de novo, porque aqui um bocadinho. Em termos de monotonia, é aqui usando a diferença, não é? Se a razão for positiva, ela é crescente, se a razão for negativa, ela é decrescente. Não é? Isto é a própria definição de monotonia. Ok. Está aqui tudo encavalitado. Aqui tudo para baixo. Tenho que mandar isto tudo aqui para baixo, não me safo. Ok. Vamos então aqui resolver este 6. Este 6 diz o seguinte. Tenho uma progressão aritmética tal que a soma do oitavo termo com o 20º termo é 11. Pede qual é, aqui falta o valor de o 12 mais o 13. Qual é isto? Quanto é que isto vale? Bom, vamos pensar nisto um bocadinho. 6.1. Eu quero saber quanto é que vale o 12 mais o 13 mais o 14 mais o 15, né? Mais o 16. E se eu pensar nisto, né? Se eu pensar naquela segunda forma, é este mais este, portanto, é o 12 mais o 16 sobre 2 vezes o número de termos. Aqui não é preciso contar. Quantos são os termos? São 5, não é? Mas se tiverem dúvidas, não, se quiserem ver, este é 16 menos 12 mais 1, mas a gente conta-os aqui. Ok, então o 2 mais o 16 sobre 2. Então, mas eu nem tenho o 12, nem tenho o 16. Mas tenho outra coisa. Eu sei que o 8 mais o 20 dá 11, não é? Certo? Dá 11. E, se repararem, o 12 é o 8 mais 4 razões. Enquanto o 16, não é o 20 menos 4 razões. Não é? Nós pensarmos nisto, certo? Eu posso escrever aqui o 12 é o 8, eu até vou escrever aqui a verde, a azul. O 12, o 12 é o 8 mais 4 razões. Eu vou chamar aqui R, razão
da progressão aritmética, UN. É isto, e sei que o U20 é o U16 mais 4 razões também. Ou seja, quer dizer que o U16 é o U20 menos 4 razões. Portanto, se eu estiver no U20, se tirar 4 vezes a razão, vou parar ao U16. Pronto, ok. Parece-me lógico, parece-me bem. E, portanto, isto fica aqui. Eu posso escrever, então, não é? O U12 é, então, o 8 mais 4 razões. O U16 é o U20 menos 4 razões. Quer dizer que tudo sobre 2 vezes 5. Quer dizer que temos o nosso problema resolvido. Estes aqui podem ir à vidinha deles, zuca, não é? Ou seja, a soma de o U8 com o U20 é igual à soma do U12 com o U16, porque eles, não é? A distância que vai, se quiser, a distância não, a distância que vai do U12 ao U8 é a mesma que vai do U16 ao U20. E, portanto, isto agora fica, dá 11, não é? Então eu vou escrever aqui primeiro, isto é o 8 mais o 20 sobre 2. Eu digo o 8, o 20 é o índice 8 e o índice 20, está bem? Que dá então 11 sobre 2 vezes 5, 55 meios. Portanto, 55 meios. A resposta é C. A resposta é correta. C. Não é? C. Ok. C. O que é que pede no segundo? Portanto, esta está feita. Se o 20 é igual a 7, o valor da razão da progressão é... Então, isto agora é só jogarmos com aquilo que temos. Porque eu sei que o U20 é 7 e sei também que o U8 mais o U20, não é 11. Mas o que é, não é? Este que está aqui é 7, não é? Este é 7. Ou seja, quanto é que vale o 8? O 8 é o 11 menos 7. Ou seja, o 8 é 4. Portanto, o 20 é 7 e o 8 é 4. Eu tendo dois termos da sucessão, consigo muito rapidamente tirar a razão. Porquê? Reparem que tem-se que o 20 é o 8 mais quantas razões? 12 razões, não é? Certo? Eu chamei ali a razão da progressão, portanto estou a usar. Então agora é só fazer contas. 7 é igual a 4 mais 12 razões. Ora, 7 menos 4 dá 13 igual a 12 razões. Quer dizer que a razão da progressão é 3 dozeavos, ou seja, se a dividirmos por 3, a razão da nossa progressão aritmética é 1/4. Portanto, está feito. Mais um exercício feito. Resposta correta B. Não é? Eu só usei aquilo que nós conhecemos sobre progressões aritméticas. Não é? Cada termo é o anterior, é um dado termo mais não sei quantas vezes a razão. Sabendo essas coisas, nós sabemos tudo. Não é? Portanto, resposta correta. É B. E pronto. Um exercício sobre progressões aritméticas que não parece, mas nós usámos tudo. Não é? Está feito, por exemplo, a partir daqui, sabendo a razão, eu podia achar o termo geral. Eu podia dizer, se eu quisesse saber o termo geral, faria assim. O termo geral, o n, é, por exemplo, o termo de ordem 8 mais n menos 8 vezes a razão, que é 1/4. Pronto, e agora fazia aqui algumas conticas e teria o termo geral. O 8 era, já não me lembro, onde está o 8? 4, não é? Então isto é 4, mais, fazendo aqui as contas, dá 1/4 de n menos 2, ora dá 1/4
de n mais 2. Portanto, este era o termo geral daquela progressão aritmética e tínhamos o problema resolvido. Estava feito. Pronto. Este está feito. Então, vamos para o 7. Ainda temos tempo? Temos. Um bocadinho. Não temos muito, mas temos. Vou aqui só passar estes para baixo, porque estes para não me chatearem. Vou passá-los mais. Estes vão passar para a aula da tarde, que eu já não vou ter tempo de fazer estes dois. São só dois, também não são muitos. Mas, ok. Quanto às progressões aritméticas, as progressões geométricas é basicamente a mesma coisa, só que agora, em vez de somar, nós sabemos que temos de multiplicar. Não é? Portanto, uma progressão, eu vou escrever aqui algumas coisas, não é? Vou basicamente escrever a mesma coisa que escrevi lá em cima. O n é progressão geométrica se existir um número real R, tal que cada termo é o anterior vezes esse R, para todo o n natural. Ou seja, se a diferença se o quociente entre os termos for R. Bem? Este R nós chamamos razão. Razão da progressão geométrica. Ok. Eu já não me lembro se no programa consideram o caso R igual a 0 ou não, mas eu acho que não. Mas para o nosso caso, porque também não é importante, porque nunca aparece esse caso. Se a razão fosse 0, não é? Se a razão, se por alguma razão a razão fosse 0, não é? Se o primeiro termo fosse, por exemplo, 1, todos os outros eram 0. E depois fazendo aqui a diferença entre o quociente entre dois termos seguidos, iam aparecer aqui muitos zeros sobre 0. Portanto, é um caso que nós não usamos. Não, está fora aqui do nosso âmbito. Bem? Ok. A razão é R, portanto, basicamente é aquilo que nós fizemos há pouco, não é? Por aí fora, o N, por aí fora, não é? Há pouco era, cada termo era o anterior vezes mais uma razão, aqui é vezes uma razão, está bem? Dado número. E depois é a mesma coisa, está bem? Depois é a mesma coisa. Se, por exemplo, eu tiver o termo de ordem 8, o termo de ordem 8 é o termo de, se quiserem, o termo de ordem 3, é o termo de ordem 1 vezes a razão ao quadrado, porque é razão vezes razão. Se eu tiver o termo de ordem 10, o termo de ordem 10 é, por exemplo, o termo de ordem 6 vezes a razão à quarta, certo? Ao contrário, por exemplo, se eu tiver o termo de ordem 8, se eu quiser o termo de ordem 8 e se tiver o termo de ordem 20, não é? Aqui já não tenho que multiplicar pela razão, mas sim dividir pela razão levantada a 12. Não é? Certo? Razão levantada a 12. Porquê? Porque o 20º termo é o 8º vezes a razão levantada a 12. Portanto, em geral, cada termo é o anterior, é um certo termo de ordem P, vezes a razão levantada em n menos p. Reparem que este 2 que aqui está é exatamente a mesma coisa. Este 2 é 3 menos 1, este 4 que aqui está é 10 menos 6. Este que está aqui, eu podia tê-lo escrito como, este que está aqui, eu podia tê-lo escrito como o 20 vezes a razão levantada a menos 12, e este menos 12 não é nada mais do que 8 menos 20, está bem? NP. Sim, portanto, em geral é isto é o termo geral, N e P naturais. Se P igual a 1,
nós temos aquela forma mais familiar que é o igual a, o n igual a o 1 vezes a razão levantada n menos 1. Ok? A soma dos n primeiros termos, vocês também já sabem, eu também não vou deduzir, está bem? A soma dos n primeiros termos de uma progressão de uma progressão geométrica, o n, de razão r. E vocês sabem que a soma dos n primeiros termos, ou seja, eu vou chamar aqui Sn, o 1 mais o 2 mais por aí fora, até n, é o primeiro termo, né, desta soma, vezes, vocês devem ter demonstrado isto na aula, de certeza absoluta, 1 menos a razão levantada este n grande sobre 1 menos a razão. N é o número de termos, está bem? Em geral, ou mais geralmente, se vocês quiserem somar de termo de ordem P até o termo de ordem N, podem tomar este como o primeiro termo, portanto, o P vezes 1 menos R sobre 1 menos R levantado ao número de termos. O número de termos é N menos P mais 1. Reparem que, se fizerem aqui P igual a 1, obtêm exatamente esta forma. Tá bem? Obviamente que aqui também podem fazer, somar os N primeiros e depois tirar a soma dos P menos 1 primeiros. Tá bem? Podem fazer isto. Sim? Quanto à monotonia, eu uso sempre a forma do n mais 1 menos o n, tá bem? Mas há maneira de ver, tendo em conta a razão e o primeiro termo, tá bem? Se quiserem decorar isso ou perceber, não é? Monotonia. Certo? Monotonia. Que é, se a razão for maior do que 1, se a razão for maior do que 1, se a razão for 1, ela é constante, não é? Porque cada termo é 1 vezes o anterior, ela é constante. Não é? Ora, se a razão for maior do que 1 e o primeiro termo for positivo, o n é crescente. E tem lógica, repare, se a razão for 2 e o primeiro termo for 2, qual é o segundo termo? 2 vezes 2, 4. O terceiro termo, 4 vezes 2, 8. Depois 16, por aí fora. Não é? Isto é só um exemplo, está bem? Se o primeiro termo for negativo, ela é decrescente. Certo? É, por exemplo, a razão 2 e o primeiro termo menos 1. O segundo termo é menos 2, o terceiro termo é menos 4, portanto ela está a descer, está bem? É outra razão. Se a razão estiver, já agora, se o R for 1, constante. Constante é crescente e decrescente em sentido lato. Não é? Se a razão estiver entre 0 e 1, por exemplo, um meio, um terço, esse tipo de coisas, se o primeiro termo for positivo, por exemplo, um meio, e o primeiro termo é 2. Ora, 2 vezes um meio dá um quarto, depois dá um oitavo, e assim sucessivamente. Ela está a descer. O n é decrescente. Se o primeiro termo for negativo, ela será crescente. Bem? Se a razão for negativa, se r menor do que 0, o n não é monótono. Porquê é que não é monótono? Por exemplo, se a razão for menos 2 e o primeiro termo for 1, ora, 1 vezes menos 2 dá menos 2, não é? Desceu. E depois menos 2 vezes menos 2 dá 4, subiu. Portanto, ela não é monótona. Não é? Se quiserem saber isto ou pensar como ou ter assim uma forma de chegar lá como eu fiz agora, não é? Eu agora peguei aqui em pequenos exemplos, não é?
para vos explicar isto. Não é? Isto são só exemplos, não é uma demonstração. Mas se quiserem ter esse recurso para no exame saberem se, ora, quando a razão é maior do que 1 e o primeiro termo é positivo, deixem-me cá ver o exemplo para ver o que é que acontece. Pronto. Podem pensar assim. Portanto, têm de saber estas coisas das progressões geométricas. Eu vou passar para aqui outra vez. Não é? E vou meter aqui e vamos resolver isto. Então eu tenho aqui uma progressão geométrica que pede progressão geométrica de termos positivos, portanto é sempre maior do que 0, tal que W3 vezes W7 é igual a W1, que é igual, valem todos 16, certo? Ou seja, isto aqui, vou dar um bocadinho para baixo, estes, não sei se já vou ter tempo. Já deve ter passado em muito a hora de aula. Já. Eu faço isto na mesma, pronto. Fica uma aula grande hoje. Ok. 7.1. Então, eu sei que o primeiro termo é 16. W1 é 16. E depois diz que W3 vezes W7 é também 16. Mas eu posso pensar o quê? Eu posso pensar que o W3 não é? Este W3 que aqui está, é W1 vezes a razão, ou seja, vezes R ao quadrado. Eu vou chamar R razão da progressão geométrica da WN. Sim? R é positivo, pois WN é de termos positivos, não pode ser negativa, porque se for negativa ela vai ter alternadamente termos positivos e termos negativos. É de termos positivos. Vou escrever aqui positivos. Ok. E sei então que este W7 é o W1 vezes a razão levantada a 6. E, portanto, o que nós temos aqui isto é W1 vezes R levantado a 2 vezes W1 vezes 16 igual a vezes R à sexta igual a 16. Ok? Eu vou chegar isto um bocadinho aqui para baixo. Ok? E agora isto fica como? Ora, o W1 é 16. Aqui vou fazer R ao quadrado vezes R ao quadrado dá R à oitava vezes W1 é 16 igual a 16. Ora bem, estes aqui se cancelam, não é? Posso cancelar estes. Este com este. Isto dá R à oitava igual, este 16 passa a dividir 1 sobre 16. Não se esqueçam que 1 sobre 16 é 2 à quarta. Não é? Portanto, quer dizer que o R não se esqueçam que a razão também é positiva, não é? Portanto, fica a raiz de índice 8 de 1 sobre 2 à quarta. O 16 é 2 à quarta. E o que eu posso fazer aqui, muito simplesmente, é dividir aqui por 4 e aqui por 4. Não é? E o que nós obtemos aqui é R igual a raiz quadrada de 1 sobre 2, ou seja, R igual a 1 sobre raiz de 2. Esta é a minha razão, 1 sobre raiz de 2. Se quiserem escrever isto de outra maneira, multiplicam, não é? Racionalizam, raiz de 2, está bem? E, portanto, isto fica R igual a raiz de 2 sobre 2. Ok. Tem aqui a vossa razão. Logo, o termo geral, qual é? O WN. Como eu tenho o primeiro termo, será o primeiro vezes a razão. Eu vou usar esta também. Se quiserem usar esta, tudo bem, mas eu vou usar esta. Sim, vou usar esta. Então, vezes a razão levantada em n-1, ou seja, é o primeiro termo, que é 16, vezes 1 sobre raiz de 2
levantado a n-1. Isto aqui, se quiserem. Ok? Então, vou só fazer umas contas até chegar àquilo que nós queremos, não é? Vou só fazer umas contas até chegarmos a isto, não é? Como é que eu vou fazer isto? Bom, isto fica aqui. Isto dá 2 à quarta, vezes. Aqui eu posso escrever este é 1 levantado a n-1. Não é? E aqui é raiz de 2, que eu posso escrever como 2 levantado a 1 meio, tudo levantado a n-1. Certo? Ok. Está feito, não é? Que dá 1 levantado a n-1 é 1. Este aqui que está aqui é 1. Não é? 1. Aqui não é o equivalente, é 1 igual. Aqui fica 2 levantado a 4 e aqui fica vezes, não é? 1 sobre 2 levantado a n sobre 2 menos 1 meio. Certo? E o que eu vou fazer agora é, reparem, vou dar a base e subtrair os expoentes. Eu vou só meter tudo debaixo da mesma fração. 2 levantado a 4 sobre 2 levantado a n sobre 2 menos 1 meio. Não é? Vou aqui dar, não é? Fica 2 levantado a 4 menos, cuidado com os sinais, n sobre 2 menos, neste caso mais 1 meio. E portanto isto fica, reduzindo tudo ao mesmo denominador, 2 levantado a, ora, 2 vezes 4 dá 8, 8 mais 1 dá 9, menos n, tudo sobre 2. E agora posso escrever isto como 2 levantado a 9 menos n, tudo levantado a 1 meio, regra das duas potências, que é a mesma coisa da raiz quadrada de isto, é sempre positivo, 2 levantado a n menos 9. Ok, está feito o 7.1, nós já temos 1h10 de aula, então à tarde eu vou parar aqui, porque já temos 1h10 de aula, já é bastante tempo. Vamos parar aqui, vamos retomar o 7.1, vamos retomar o 7 no 7.2, não é? E depois vamos fazer estes dois e aqueles que eu tenho programados para a sessão da tarde. Espero ter tempo para tudo. Eu podia ter feito este todo aqui se não tivesse dado aqui este pequenino resumo sobre progressões aritméticas e sobre progressões geométricas, mas pronto, achei que deveria fazê-lo e portanto vou deixar aqui o 7.2 e o 7.3, terminamos na aula 15, que será logo à tarde às 16. Portanto, ficamos por aqui, fica à vossa espera para logo à tarde. Até logo.